Shalom a todos, muito boa noite. Hoje eu vou tocar aqui, um tema polêmico que não é bem visto, não é bem aceito por muitas religiões cristãs, mas que é uma realidade. É uma realidade porque ao estudar os concílios de Nicéia, de Constantinopla, infelizmente, retiraram esse conhecimento, principalmente um conhecimento hebraico das escrituras sagradas. Eu me refiro ao Wingo Nashtamot, que no hebraico significa roda das vidas. Eu vou explicar para vocês. Muito bem. Vocês me perdoem aí o jeito como está minha Bíblia, porque eu faço muitas anotações nela. Nós estamos no último livro do Antigo Testamento, mais conhecido que no hebraico significa Tanakh, Antigo Testamento. Pois bem, esse é o livro de dos últimos profetas que nós temos na Bíblia, os profetas maiores e os profetas menores. Esse é o último livro do Antigo Testamento, Malaquias. Depois desse último livro começam os 27 livros do Brit Hadash, que é o Novo Testamento, que contém 27 livros. Eu vou chamar a atenção para vocês sobre isso daqui, prestem bem atenção. Eu vou enviar meu mensageiro para, eu estou tremendo aqui, para que prepare o caminho diante de mim. Então, de repente, entrará em seu templo o Senhor, que vos procurais, o anjo da aliança, que vós desejais. Ele está chegando, diz o Senhor Todo-Poderoso. Vou ler até aqui, certo? Tem umas coisas interessantes, mas quem quiser ler em sua Bíblia está em Malaquias, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5, certo? Mas o que chama atenção é isso aqui, ó. Em seguida, logo no versículo 22, a volta de Elias. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a quem eu prescrevi no Horebe. Horebe, quem não sabe, é o Monte Sinai, é também conhecido como Monte Horebe. A quem prescrevi no Horebe leis e preceitos para toda Israel. Então eu estou voltando aqui, porque deu um probleminha técnico aqui na câmera. Então vocês vão ver aqui no último livro do Antigo Testamento, Tanakh em hebraico, o livro de Malaquias. E vão ver aqui, logo no versículo 22, como eu li, escrito a volta. Malaquias está profetizando a volta de Elias. Quem foi Elias? Elias foi um grande profeta que foi arrebatado, segundo a Bíblia, e ele foi arrebatado numa espécie de carruagem de fogo, um redemoinho, né? E Elias é um dos grandes, fortes profetas dos hebreus. Então vamos ler novamente. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a quem eu prescrevi no Horebe, leis e preceitos para todo Israel. Vou enviar-vos o profeta Elias. Prestem atenção nisso. Vou enviar-vos o profeta Elias, antes que chegue o dia do Senhor, ou seja, a vinda de Yeshua. Yeshua em hebraico é Jesus. Grande e terrível. Esse grande e terrível, quando eles falam, é o temor que devemos ter a Deus. É uma espécie de respeito. Não é que ele seja grande e terrível.
Ele fará voltar o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais, para que não venha ferir os pais com extermínio. Essa profecia, ela deveria que se, ela ia ter que se cumprir antes da vinda de Jesus. Agora eu continuo na próxima parte. Bom, amiguinhos, agora nós estamos no Evangelho de Mateus. Desculpa eu tremer um pouco a câmera, que eu tenho que segurar a Bíblia e filmar com uma câmera, com uma mão só. Eu não vou ler tudo, que eu só vou explicar. Logo no capítulo 17, nós vamos ter o fenômeno da transfiguração de Jesus. Certo? Eu vou ler só esse primeiro trecho, versículo 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago, João, seu irmão, e os levou a sós para um monte alto e afastado. Agora eu vou virar aqui. E transfigurou-se diante deles. Seu rosto brilhou como o sol, e as roupas se tornaram brancas. Nisso apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Então esse fenômeno, tem mais coisa aqui, estou resumindo. Esse fenômeno da transfiguração, o Jesus subiu ao céu e transfigurou, apareceu perto dele Moisés e Elias. Fiz aqui uma pequena ilustração aqui, certo? Fenômeno da transfiguração, certo? E disse Jesus: Elias já veio e não reconheceram. Mateus 17, 12. Elias é João Batista, reencarnação. Isso é conhecido nas correntes espiritualistas e espírita kardecista como Gringo Nastamot, tá? Aqui, desculpem. Gringo Nastamot. E como sabemos disso? Como muitos pesquisadores, como eu sei disso? Continuando, meus irmãos, a história, então, Jesus ele leva os apóstolos a um monte alto e faz o fenômeno da transfiguração, onde aparece Moisés e Elias. Eles descem, só que existia uma profecia para se confirmar se Jesus era realmente o Messias. E a profecia era o seguinte: o Messias tinha que ser descendente de Davi, e Jesus é descendente de Davi, da tribo de Judá, e Jesus é da tribo de Judá, e tinha que nascer em Belém, e Jesus nasceu em Belém. É que depois eles fugiram para o Egito, por causa da perseguição de Herodes Antipas, e retornaram. Depois foram morar em Nazaré, onde ele cresceu. Muito bem, essas profecias, esses sinais que seriam o Messias, se materializaram. É contado no Evangelho. Depois disso, então, que eles desceram o monte, depois que viram Moisés e Elias, existia mais uma profecia, que é essa daqui. Prestem bem atenção nisso. Os apóstolos, os apóstolos estavam em dúvida com Jesus. Os discípulos perguntaram-lhe: por que então os escribas dizem que primeiro deve vir Elias? Ele respondeu, Jesus: Elias de fato deve voltar e restabelecer tudo. Mas eu vos digo que Elias já veio e não reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele o que quiseram. Do mesmo modo, o Filho do Homem vai sofrer na mão deles. Os discípulos compreenderam então que lhes falava de João
Batista. Ok? João Batista, todos sabem, que era a voz que clama no deserto. Ele preparou o caminho para Jesus e batizou Jesus. Ok? Agora, uma observação. Esse é um padre da Igreja Católica, um antigo padre da Igreja Católica, certo? Ele deu aulas em Alexandria, né? Catequizava, ele foi excomungado pela Igreja Católica, certo? Porque ele defendia uma tese, a pré-existência da alma. A alma, ela já existe antes do corpo nascer, conforme está nas cartas a primeira carta dos Coríntios, no capítulo 15, que primeiro deve vir o corpo animal, depois vem o corpo espiritual, vem o corpo psíquico, depois o corpo espiritual. Isso é confirmado nas cartas de Paulo. E ele foi excomungado mais ainda depois dessa frase aqui. Toda alma vem para esse mundo fortalecida pelas vitórias ou enfraquecida pelas derrotas da sua vida anterior. Seu lugar neste mundo é determinado pelos seus méritos ou deméritos anteriores. Seu trabalho nesse mundo determina seu lugar no mundo que seguirá após este. Orígenes. Temos aqui então o Novo Testamento. Bom, gente, então é isso agora que eu queria falar para vocês. Então, o último livro do Antigo Testamento, Tanakh, é o livro de Malaquias, onde ele profetiza a vinda de Elias, que o mesmo seria João Batista. Agora estamos no Novo Testamento. Eu li no capítulo 17, o fenômeno da transfiguração, né? Estamos aqui no Brit Hadash, né? Novo Testamento em hebraico. Muitos teólogos dizem o seguinte: mas em Eclesiastes está falando que os espíritos dos mortos não sabem para onde vão e para onde vêm, eles estão adormecidos. Não. Aquilo era uma atribuição aos saduceus, eram os materialistas. Fariseus, saduceus e publicanos foram as repartições judaicas que mais deram problemas para Jesus. Os saduceus eram os materialistas da época e atribuem Eclesiastes a Salomão. Sim, realmente ele que começou a escrever, mas ele morreu e o clã dele continuou escrevendo Eclesiastes. E dessas tribos era os saduceus. Então, para eles era normal. Eclesiastes é um livro lindo, belíssimo, mas a gente tem que também trabalhar com algumas falhas. E eles ali falam, eles são materialistas. Para eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam em espíritos, e que morria, acabou, e que estava todo mundo dormindo, certo? Outro também que os teólogos usam também para combater a vida após a morte, está nas cartas de Paulo aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27 e 28, que diz assim: a pessoa, o ser humano só pode morrer uma vez só. E é verdade. Só que eles interpretaram que a pessoa morre e acabou. Mas está falando apenas da morte do corpo físico. A morte do corpo físico. Não está falando da morte do espírito. E está correto o que Paulo fala aos Hebreus. Nós temos que morrer apenas uma vez. Porque nós voltamos ao pó. Nós voltaremos ao pó, à terra, igual está na Gênesis. Mas o espírito é imortal. Então, por isso que há essa confusão entre teólogos e estudiosos da palavra sagrada. Continuando. Então, nós vemos aqui, como eu falei para vocês, o Gwingol Nashtamot, que significa roda das vidas. Tem muitas teólogos também que
Dizem que Jesus quis fazer uma figura de linguagem, de querer dizer que João Batista personificava a personalidade de Elias. Não, meus caros, não é isso. Ele afirma nos 4 evangelhos que João Batista é Elias. Ele não fala, nosso mestre não fala em figura de linguagem. Ele afirma: ele veio e vocês não reconheceram. E os discípulos interpretaram que se tratava de João Batista. Aqui. Compreenderam então que lhes falava de João Batista. Mas muitos perguntam: por que João Batista, então, já morto, e depois, 40 dias depois, Jesus também seria morto, crucificado? Por que João Batista apareceu aqui? Ora, o espírito é imortal. E João Batista já era um espírito evoluído. E ele mesmo, então, poderia se transfigurar sim. Mesmo porque nosso Mestre Jesus pode fazer o impossível, mesmo com uma pessoa recém-morta. O caso de João Batista, que perdeu a cabeça. Muitos também atribuem que isso é só uma figura de linguagem, porque quando perguntam para João Batista, logo no capítulo 1 do Evangelho de João: você é Elias? E ele diz: não. Você é um profeta? Não. Eu sou uma voz que clama no deserto. O próprio João Batista, e isso não é uma interpretação particular, mas veremos isso em outros vídeos. O próprio João Batista, me desculpe que o flash aqui terminou. O próprio João Batista, ele mesmo não sabia quem ele era, mas Jesus sabia. É por isso que Jesus afirma que ele é Elias. Bom, gente, isso aqui acaba o nosso vídeo de hoje. E eu continuo as dúvidas e as explicações nos próximos vídeos. Shalom Adonai a todos.